Amém, gente? Graça e paz do Senhor Jesus. Há mais ou menos um mês e meio atrás, eu estava em casa, numa reunião de liderança dos supervisores da Rede Flow, e eu, conversando com eles, eu compartilhei uma vulnerabilidade minha. Eu falei para eles, perguntando, vocês também estão com dificuldade de fazer devocional? Essa foi a minha pergunta para eles. Por quê? Porque há algumas semanas, talvez até meses, eu não contei direito, eu estava com um grande desafio pessoal, que era fazer devocional. Eu já acordava atrasado, já começava o dia, quando eu via já passou o dia e eu estava cansado demais para fazer devocional. E aquilo estava me deixando muito incomodado. Eu fazia devocional, ou lia a Bíblia, ou estudava sobre Deus quando eu tinha que pregar, quando eu tinha que dar aula. E ao mesmo tempo isso era uma vergonha para mim. Porque eu pensava, como cristão, eu estou obrigatoriamente estudando a Bíblia quando eu tenho que ensinar sobre ela, e não fazendo isso por prazer. E eu compartilhei ali com os líderes e perguntei, vocês também estão com dificuldade? Eles também compartilharam o desafio. E desde aquele dia eu saí daquela reunião com um propósito, com um objetivo. Eu falei, olha, eu não quero isso mais para a minha vida. Eu não quero mais isso. Eu quero poder retornar a fazer devocionais, a ler a palavra todos os dias. Que seja a primeira coisa que eu faça no meu dia. E desde então, pela graça de Deus, eu tenho conseguido, não 100% das vezes, mas muito melhor do que antes. E o que eu queria compartilhar essa noite tem a ver com esse processo que Deus tem feito na minha vida, sobre desejar mais dele. E a gente vai falar hoje sobre comida. Talvez você esteja vendo isso aqui, e já pensando sobre o que você vai comer depois do culto. E é justamente sobre isso que a gente vai falar. A gente vai falar sobre comida. Talvez não exatamente uma comida física, apesar da gente comentar sobre ela, mas sobre outro tipo de comida. E nós estamos aqui com os elementos muito conhecidos por nós. Alguns gostam mais do que outros, Mas o que eu queria compartilhar com vocês é sobre comer. Até porque todos nós sentimos fome. Sim ou não? Todos nós temos fome. O bebê, ele já nasce com fome, ele chora com fome. Inclusive, alguns especialistas vão dizer que o bebê sente dor de tanta fome que ele tem, por isso que ele chora. Mas as nossas fomes, os nossos desejos, eles sempre apontam para algo maior do que isso. Então, se você deseja comer literalmente uma comida física, isso é Deus nos ensinando sobre algo maior. Se você deseja buscar alegria, buscar prazer, isso é apontando para um desejo maior. E isso a gente pode chamar de a grande fome, esse desejo maior. Por quê? Porque nós temos essa grande fome. Todo ser humano tem uma grande fome. Todo ser humano tem uma alma que tem fome. E por que nós temos isso? Porque nós fomos criados assim. Você foi criado como ser humano que tem uma alma, e essa alma tem fome. Quando a gente abre lá em Gênesis, no capítulo 2, do versículo 7, nós encontramos a criação de todas as coisas, inclusive a criação da humanidade. E quando nós iniciamos a leitura lá no versículo 7, diz o seguinte: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Essa palavra ser vivente é alma, mas no original quer dizer garganta. Então eu e você fomos criados como alguém que tem uma garganta aberta. É claro que literalmente não é isso, mas o autor estava querendo dizer que eu e você fomos criados com uma alma que tem fome. Que o tempo todo nós estamos com garganta aberta, querendo comer tudo pela nossa frente, ou seja, querendo nos satisfazer. Então nós somos alguém que somos puro desejo e fome. Nós fomos criados assim, Deus nos criou assim, desejando, famintos, ansiando por alguma coisa. E quando a gente continua no versículo 8, diz o seguinte: ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. O Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E no meio do jardim estava a árvore de vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, quando Deus coloca o homem ou a humanidade, que representa a gente, no jardim, ele colocou as plantas que alimentariam esse homem. Ali Deus estava sinalizando, olha, existe uma fome física, mas existe também uma fome
Essa fome física aponta para uma fome maior, que é essa fome espiritual, no qual nós entendemos que a árvore da vida supria essa fome espiritual. Então, no jardim, o homem ele era alimentado fisicamente e alimentado espiritualmente. Então, as duas fomes do homem e da mulher eram supridas naquele local. Então, não tinha necessidade da alma que foi criada para comer com fome, se alimentar de outra coisa, porque já existia satisfação ali. Eles já eram satisfeitos. Só que nós sabemos que a história não foi tão feliz assim. Quando a gente continua alguns capítulos para frente, lá no capítulo 3, do versículo 2, nós descobrimos que algo aconteceu. E diz o seguinte, lá a partir do versículo 2: respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do caso contrário morrerão. Versículo 4, disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Presta atenção nessa palavra: vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore era agradável, parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-a e a deu ao seu marido, que comeu também. Gente, era a primeira vez que Eva tinha visto aquela árvore ali? Sim ou não? Claro que não. Ela morava ali. Ela passava provavelmente todo dia ao lado daquela árvore. Só que nesse dia algo aconteceu. Algo chamou a atenção dela. E o que chamou a atenção dela? Foi quando a serpente virou para ela e falou assim: olha, se você comer da árvore, você vai ser como Deus. O que isso nos comunica? Comunica que todos nós, a cada um de nós queremos ser deuses da nossa própria história. Nós queremos ser protagonistas da nossa própria história. Nós queremos ser aqueles que, assim como Eva fez, a partir de nós mesmos, decidir o que é bom e o que é errado. E essa palavra que fala sobre obter discernimento, literalmente quer dizer sucesso. Então, o que Eva estava fazendo era o seguinte: olha, a partir de agora, existe algo que eu posso me alimentar e suprir a minha fome, mas isso que eu posso me alimentar e suprir a minha fome, eu vou fazer por mim mesmo. Eu vou ser o próprio Deus da minha história. Na minha própria força, eu vou procurar o meu próprio sucesso. Se a gente puder atualizar aqui, ela estava dizendo: eu, dentro de mim, vou encontrar o meu verdadeiro caminho. Eu, dentro de mim, a partir das minhas próprias forças, do meu próprio conhecimento, dos meus próprios desejos e anseios, eu vou encontrar sucesso para a minha vida. Quando Eva se depara com isso, ela mudou o alimento que ela tinha, que era um alimento espiritual que vinha da parte de Deus, para aquele alimento. E foi aí que nós temos o pecado. Isso é interessante porque quando a gente avança um pouco a história e a gente vai lá para o profeta Jeremias, Jeremias fala sobre isso também. Ele usa outras palavras, que são as palavras que nós vamos usar aqui. E ele diz o seguinte, lá no capítulo 2, versículo 13. Ele vai dizer o seguinte, ele falando através de Deus, comunicando ao povo, ele diz: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva. Esse é o primeiro crime. E o segundo crime é: cavaram suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. O que ele estava comunicando? Ele estava dizendo: olha, o povo me abandonou. Esse foi o primeiro crime. Eles me deixaram e eles foram buscar se saciar, se satisfazer em outra coisa. Só que aquilo que eles fazem, aquilo que eles constroem, aquilo que eles querem ter sucesso, não é nada mais do que uma cisterna rachada que vaza água. Então eles não conseguiam ter água para se saciar, para matar a sua sede. Então o que Deus está falando é que toda vez que nós abandonamos a Deus e vamos buscar outra coisa para a gente se alimentar, outra coisa para a gente comer, não funciona. Porque a gente vai chegar lá na cisterna, ela vai estar sempre vazia, porque está sempre vazando água. Foi exatamente isso que aconteceu com Eva. Ela olhou para a fruta e falou assim: olha, aqui está algo que eu posso fazer. Eu posso mudar a minha história, eu posso ser o protagonista, eu posso ser o Deus da minha história. Eu posso vencer pelos meus próprios desejos, minhas próprias forças. Eu vou comer esse alimento, só que aquilo ali era uma cisterna rachada. Então toda vez que nós buscamos alimentar a nossa alma que não é Deus, nós estamos na força do nosso braço, buscando o nosso próprio sucesso, construir cisternas que estão rachadas. Toda vez que a gente busca satisfação em outra coisa, a gente quer ser Deus da nossa própria história. E isso é muito interessante porque a primeira coisa que acontece quando a gente começa a buscar satisfação em outra coisa que não Deus, é abandonar a Deus. Que é o primeiro crime que o profeta Jeremias fala.
A gente olha para outro anseio, para outro desejo, para outro alimento, e a gente abandona Deus, e é um crime. E a gente se satisfazer também é outro crime. E por que isso é tão sério? Por que isso é tão sério? Porque o problema não é a fome. Nós fomos criados assim, a nossa alma tem fome. O problema é o que nós estamos comendo. Isso é tão sério, que quando a gente vai lá para Ezequiel, que é o outro profeta da Bíblia, ele nos comunica sobre o que aconteceu com o povo de Israel quando eles começaram a se alimentar de outra coisa que não o próprio Deus. E é uma das descrições mais terríveis sobre o nosso próprio coração. Ezequiel, no capítulo 16, versículo 23, diz: ai, ai de você, palavra do soberano Senhor, somando-se a todas as suas maldades, em cada praça pública você construiu para si mesma altares e santuários elevados. Ele está dizendo assim: você se tornou Deus da sua própria vida. Você está adorando a você mesmo, você está buscando seus próprios desejos, seus próprios anseios. Aí ele começa a descrever o que aconteceu. No começo de cada rua, você construiu seus santuários elevados e deturpou sua beleza, oferecendo o seu corpo como promiscuidade cada vez maior a qualquer um que passasse. O que ele está dizendo é que quando eu e você buscamos nos alimentar de outra coisa, de que não Deus, é como se a gente colocasse o nosso corpo à prostituição. É isso que ele está dizendo. Nós nos prostituímos quando nós nos alimentamos de outra coisa. E não para por aí, ele continua dizendo: você se prostituiu com os egípcios, os seus vizinhos cobiçosos, e provou a minha ira com sua promiscuidade cada vez maior. Por isso eu estendi o meu braço contra você e reduzi o seu território. Eu a entreguei à vontade das suas inimigas, as filhas dos filisteus, que ficaram chocadas com a sua conduta lascívia. Os povos que não criam em Deus olharam para o povo de Israel e eles ficaram chocados, espantados. Tamanho era a fome deles que eles estavam saciando com outra coisa. E por eles não conseguirem se saciar, eles estavam se prostituindo. E aqui prostituição, obviamente, não quer dizer a questão imoral de eu me prostituir, mas eu estava trocando meu coração por outra coisa, a ponto das pessoas que não creem a Deus olharem para mim e ficarem assustados. Falar: meu Deus, eu não acredito que ele está sendo capaz de fazer isso só para suprir um desejo do coração dele. Só que vai piorando. E ele diz o seguinte no versículo 28: você se prostituiu também com os assírios, porque era insaciável. E mesmo depois disso, ainda não ficou satisfeita. Então você aumentou a sua promiscuidade também com a Babilônia, uma terra de comerciantes, mas nem com isso ficou satisfeita. O profeta está falando, gente, é que nós somos pessoas insaciáveis. O nosso desejo, a nossa criação foi por um desejo infinito. Então, se eu e você temos um desejo infinito que não é saciado, nós entramos em desespero infinito. Se nós temos um desejo, uma fome infinita, e a gente não mata essa fome, o caminho que a gente percorre na nossa vida é uma vida de loucura. E ele vai dizer isso, ele vai dizer que o tempo todo eles tentavam cada vez mais, a maldade do coração deles aumentava cada vez mais, e eles não eram saciados. Então, nós podemos desejar e querer, e se nós buscarmos comer qualquer outra coisa que não o próprio Deus, a gente vai ser eternamente insatisfeito, eternamente insaciável. E a gente vai fazer coisas cada vez piores para tentar nos alimentar, para tentar matar a nossa fome, a fome da nossa alma. E mesmo assim, a gente vai ser eternamente insatisfeito. E gente, isso não precisa ser algo pecaminoso. Qualquer coisa que você deposita a sua fome e aquilo é a sua esperança, e você tenta se alimentar daquilo, isso vai ser insaciável e pode ser coisas boas. E vamos exemplificar isso um pouco mais. Por exemplo, se você é alguém que busca afeto ou ser valorizado, você vai tentar se alimentar através de relacionamentos, mesmo que o relacionamento seja abusivo. Você já se perguntou uma pessoa que está num relacionamento abusivo e você fala: por que ela continua ali? É porque ela está tentando se alimentar daquilo ali, porque a alma dela anseia por aquilo. Ela quer comer cada vez mais aquilo, só que ela é insaciável. E ela se coloca num local onde ela está sendo oprimida, onde ela está sendo subjugada, porque ela deseja aquilo. Ela quer comer aquilo, ela quer afeto, ela quer valorização, porque a alma dela tem fome daquilo. E ela continua sendo insaciável. E ela entra cada vez pior nesse buraco. E ela não consegue sair. Por exemplo, se você quer se aliviar a um escape, você está muito cansado, por exemplo, é muita coisa. Normalmente você vai para alguma coisa, ou para alguma substância que é droga, ou para bebida, ou até uma forma de se aliviar que é uma automutilação, sabe, se cortar.
Porque a sua alma está cansada, ela está sedenta por alívio, e você vai tentar se cortar o seu braço, porque naquilo ali você acha que vai satisfazer o seu desejo, a sua fome, o seu alívio. Outra coisa, por exemplo, se você quer receber atenção ou aprovação dos outros, e a sua alma tem fome por aquilo, você vai fazer qualquer coisa para receber a atenção dos outros. Até fazer coisas terríveis, por exemplo, como cometer um crime. Ah, mas as pessoas não fazem isso. Fazem isso o tempo todo, é só ligar a televisão. A fome da alma delas é tão intensa que elas vão piorando cada vez mais, elas são insaciáveis, e elas estão querendo comer cada vez mais a aprovação, elas começam a roubar, elas começam a matar os outros. Por exemplo, você quer ter controle da sua própria vida e também ter aceitação, você vai para distúrbios alimentares. Porque você quer controlar o seu corpo, você quer ser aceito pelos outros, aí você começa a não comer. Ou você deposita na comida o seu escape e você come demais. Porque a sua alma é que está com fome. Só que nada do que você faz vai conseguir alimentar a sua alma. Ou se você quer ter afeto, amor, atenção, você quer se alimentar dessas coisas, o caminho vai ser a manipulação, a mentira, a enganação. Porque você quer se alimentar dessas coisas. E fica cada vez pior. Ou se você quer ter prazer, você vai para a promiscuidade, para a imoralidade, para a pornografia, porque a sua alma tem fome daquilo, e você quer se satisfazer de alguma forma. Gente, a sua alma é insaciável, você vai ter que comer de alguma coisa. Você não consegue controlar isso, nós fomos criados assim. A questão é sobre o que nós estamos comendo. E fica cada vez pior. Só que a pergunta, talvez, a questão aqui é, o que é a comida? Porque, beleza, é me alimentar do Senhor, mas o que significa isso de fato, na prática? O que significa isso? O que significa eu trocar o meu prato dessa comida que é uma porcaria, com uma comida que é saudável, que realmente eu preciso alimentar, que minha alma vai ser saciada? Em Salmos 34 nós começamos a ter uma pista do que seria esse alimento. Salmos 34 no versículo 8 vai dizer o seguinte. Aliás, se você está no grupo do Flow, da rede, você já está com o esboço da pregação para você poder acompanhar aí. E tem todos os versículos lá. Salmos, versículo 34, capítulo 34, versículo 8, diz o seguinte: provem e vejam que o Senhor é o quê? Bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Então aqui a gente tem a primeira pista do alimento que nós comemos. Qual que é o alimento que nós devemos comer, gente? A bondade do Senhor. Então, de alguma forma, a bondade do Senhor é esse alimento que minha alma precisa. É esse alimento que minha alma anseia e eu preciso me alimentar e comer dele. Quando nós vamos lá para 1 Pedro, no capítulo 2, nós começamos a descobrir um pouco mais do que significa essa bondade do Senhor que a gente pode se alimentar. 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 1, diz: livrem-se, pois. Aí ele vai dizer uma lista de coisas que eu e você fazemos porque a nossa alma está com fome. Porque a nossa alma está com fome, ele diz, livrem-se, pois, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Ele está descrevendo aqui o que eu e você estamos comendo. Onde a nossa alma está se alimentando e as coisas que a gente realiza na nossa vida, por eu querer atenção, por eu querer afeto, por eu querer prazer. Então ele fala, livra-se desses alimentos, livra-se dessa comida. E ele continua no versículo 2 dizendo, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é o quê? Bom. Agora que eu provei que o Senhor é bom, agora que eu encontrei essa comida para minha alma, eu posso abandonar as outras comidas e as outras práticas. Então, de alguma forma, a bondade do Senhor me alimenta. De alguma forma, literalmente, eu posso provar da bondade do Senhor e a alma ser satisfeita, a minha alma ser satisfeita. Mas, mais uma vez, o que significa provar da bondade do Senhor? Eu entendi que a bondade pode ser um alimento, mas e aí? O que isso tem a ver comigo? Como que eu faço isso? Onde eu encontro essa comida? Quando nós olhamos, e aí agora nós vamos lá para a vida de Jesus. Para a vida de Jesus, onde Ele nos descreve como que nós encontramos esse alimento para a nossa alma, como nós provamos da bondade do Senhor. A gente vai lá para o capítulo 4, no versículo 1, que é uma das histórias mais conhecidas por nós. Você que já leu a Bíblia, você que já é cristão há algum tempo, você já conhece a história muito bem, que é o momento em que Jesus é tentado no deserto. Jesus está no deserto, e Ele está passando por 40 dias de jejum, e aí Satanás chega até Ele e vai tentar Ele justamente primeiro na parte da comida. Diz o seguinte lá no capítulo 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto,
para ser tentado pelo diabo. O interessante é que ele foi ser levado propositalmente para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Aqui é a fome física, ok? Jesus teve fome física, ele queria comer, alimento, se alimentar. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabe o que é interessante aqui? É que o diabo tentou Jesus na fome física dele. O diabo tentou Jesus na fome ordinária dele. Porque ele sabia que se ele tentasse Jesus naquilo que estava fisicamente atribulando ele, que era fome, ele também estaria tentando Jesus espiritualmente. Como é que é isso? Vou explicar para você. Eu não sei se você já passou por algum período de necessidade, seja de alimento ou seja de qualquer outra coisa. Normalmente, quando nós passamos por momentos assim, é quando nós duvidamos de Deus. Então, qualquer desejo e fome que você tem no seu dia, seja, eu não tenho relacionamento, eu tenho fome de afeto, eu tenho fome de estar com alguém. Quando eu estou nessa situação, eu penso: será que Deus me ama mesmo? Porque se eu estou querendo me relacionar com alguém, eu não encontro alguém. Então, é nesses momentos que a nossa fome física da nossa alma reflete no nosso espiritual. E é nesse momento que o diabo chega para a gente e começa a fazer exatamente igual Eva. Falar: olha, talvez você pode ser o Deus da sua própria história. Então está aqui um caminho para você satisfazer o seu desejo. Está aqui um alimento que ele sim vai satisfazer esse desejo de afeto, de relacionamento, de amor, de aceitação que você não tem. Então está aqui esse relacionamento para você. Ou está aqui essa amizade. Ou está aqui esse prazer. Ou está aqui essa imoralidade. É exatamente a mesma coisa. Quando o diabo chega para Jesus e tenta ele, o diabo está nessa. Ele está falando: olha, se você está com fome, você é filho de Deus mesmo, então transforma em pão. Aí Jesus saca e fala: ele está me tentando na minha fome física, para que eu duvide da fome espiritual que Deus pode me suprir. E aí Jesus, ele responde de uma forma espiritual. Ele está falando assim: nem só de pão virá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então Jesus está falando que o nosso alimento é a palavra. E quando ele fala isso, gente, literalmente ele está falando da Bíblia. Jesus está falando: a Bíblia é a nossa palavra. Mas por que ele está falando que a Bíblia é nosso alimento? A Bíblia é a palavra de Deus que é o nosso alimento. Por que Jesus está falando que a Bíblia é o nosso alimento, se depois a gente leu que a bondade de Deus é que é o nosso alimento? Por que vocês acham isso? Porque Jesus está nos dizendo que é através da Bíblia, é através da palavra que eu tenho uma experiência com a bondade de Deus. É através da palavra que eu encontro como o Senhor é bom. É através da palavra que eu descubro sobre a história de Deus. E eu descubro o que Ele fez por mim. E eu tenho uma experiência com a bondade de Deus. E isso é suficiente para alimentar a minha alma. Isso é suficiente para suprir a minha alma. Mas isso ainda não está muito certo. Porque depois Jesus vai dizer que Ele é o pão. Espera aí. É a bondade de Deus, é a Bíblia ou Jesus? De onde eu como? Qual que é o meu alimento que sacia a minha alma? Onde eu vou descobrir de fato aquilo que vai me satisfazer? Os desejos que a minha alma tem. Como que eu encontro isso? Aí nós vamos para um versículo que vai ser um texto grande, que é lá no capítulo 6, no versículo 26, mas nós vamos ler até o versículo 39. João capítulo 6, do versículo 26 ao 39. Porque aqui está o segredo de nós alinharmos todas essas dúvidas, alinharmos todas essas questões sobre bondade de Deus, sobre Jesus e sobre a palavra. Lá no versículo 26, ele vai dizer o seguinte: Jesus respondeu, ele estava com uma multidão, que estava seguindo ele, porque ele tinha acabado de alimentar essa multidão, eles estavam com fome. Jesus respondeu no versículo 26, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga. Olha aqui, Jesus já dando uma pista. Mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem lhes dará. Deus o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram, que sinal miraculoso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? O que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer o pão do céu. Declarou-lhe Jesus, digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão,
mas é meu Pai que lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus está falando: olha, existe um pão que vocês não vão ter mais fome. Quem é esse pão? É uma pessoa que desceu do céu. Ele está falando dele mesmo. Aí eles viram e falam: ué, Jesus, dá esse pão para que a gente possa comer. Como que a gente faz para comer esse pão? Então Jesus declarou, versículo 35: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei, pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas ressuscite no último dia. Essa é uma passagem complexa. O que Jesus está falando é o seguinte: olha, existe um pão que vocês vão se alimentar e vocês não vão ter mais sede, vocês não vão ter mais fome. Aí eles perguntam: que pão é esse? Que água é essa? Aí Jesus está dizendo que é ele mesmo. Aí eles falam: mas como que a gente come desse pão? O que Jesus nos fala aqui? Ele fala que é só crer. É só crer que vocês vão comer desse pão. Ele está nos dizendo que nós não precisamos trabalhar para fazer o pão. Ninguém precisa ser padeiro. Ninguém precisa criar a própria cisterna. É só preciso sentar na mesa e comer do prato que já foi colocado. O prato já foi feito, ele já está pronto para você comer. O que é o prato que está pronto para eu comer? É a bondade de Deus. Mas como eu tenho experiência com a bondade de Deus? Através da vida de Jesus. Como ter essa experiência através da vida de Jesus? Me lembrando da morte e da ressurreição dele. Então, provar da bondade de Deus, o que Jesus está nos falando é provar do próprio Jesus. E o que significa provar do próprio Jesus? É eu descansar e crer que a obra já foi feita, a cruz já foi executada, Jesus já morreu e ressuscitou, o pão já está na mesa, eu só preciso sentar e comer. E quando eu me encontro com a bondade de Deus, que é esse alimento que já está pronto para comer, eu tenho uma experiência com a graça. E quando eu tenho uma experiência com a graça, a minha alma é saciada, a minha alma é satisfeita. Quando eu leio a palavra, eu não só descubro a história de Deus, mas eu descubro que a Bíblia toda fala sobre Jesus. E quando a Bíblia fala sobre Jesus, é o tempo todo Deus chegando para a gente falando assim: olha, tá vendo? Eu sou bom porque eu enviei meu filho, que morreu por você, para derramar graça sobre você. E você tendo essa experiência, você não precisa mais de nada. Prova da minha bondade. Tenha a experiência com a minha bondade. Leia sobre a história da criação, de tudo que aconteceu e da história do próprio Jesus, para vocês terem experiência com a minha bondade. E quando vocês experimentarem a minha bondade, vocês vão receber da graça. E quando vocês experimentarem a graça, a alma de vocês vai ser satisfeita. Vocês não precisam de mais nada. Vocês não precisam comer de nenhum outro alimento. O que ele está dizendo, gente? Vou traduzir. Ele está dizendo que a Bíblia é o nosso prato. Ele está dizendo que quando eu abro a Bíblia, eu estou abrindo o meu prato. E quando eu abro o meu prato, eu estou comendo de Jesus. E sabe qual é o sabor dessa comida? A bondade de Deus. A bondade de Deus que eu provo, que eu experimento através da vida de Jesus que está na palavra. É quando eu tenho um encontro com a graça. E a minha alma, ela é satisfeita. Então, quando literalmente eu leio a Bíblia, eu vejo sobre quem Cristo é e tenho uma experiência com a bondade. Só tem duas maneiras de você não querer se alimentar. Ou você está morto, e essa é uma triste notícia para você. Você não teve uma experiência com a graça, você não foi revivido, você não foi restaurado com Jesus, e aí você não tem fome mesmo, porque você está morto. Ou você está doente. Porque quem está doente, gente, normalmente a pessoa não quer nem comer. Eu não sei se você já teve uma experiência de ter, em algum momento, uma doença que você não queria nem ver comida na sua frente, você ficava até enjoado. Então, talvez você fale assim: mas eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Então a notícia é que ou você está morto ou você está doente. Por quê? Você precisa desejar a Bíblia. Se você não tem fome da Bíblia, é possível que você esteja doente. E o que você precisa fazer, gente? Você precisa se curar. Você precisa se curar. Como que você se cura? Se encontrando com a graça novamente. Se encontrando com a bondade de Deus novamente, parando de comer porcaria. Porque a gente sabe, gente, que se a gente come porcaria, a gente não passa mal. É isso, a gente está comendo tanta porcaria que a gente está ficando doente, que não tem fome da verdadeira comida que satisfaz a nossa alma. Então, você precisa mudar a sua alimentação. Você precisa de uma nova dieta. Você precisa ir lá para a nutricionista da graça, que vai te passar a dieta certa, para você se alimentar bem, ser uma pessoa saudável e parar de ser doente. Aí você fala: mas eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Você pode falar: não tenho vontade de ler a Bíblia. Gente, quem faz o que quer é criança.
Eu não sei se você já viu criança, a gente tem o Pedrinho, se ele não quer o que ele quer, sabe o que ele faz? Ele chora. A gente é adulto, a gente não faz porque a gente quer e não quer, a gente faz porque é preciso fazer. Por exemplo, você acha que eu gosto de ir para academia? Claro que eu não gosto. Quem gosta de ir para... tem gente que gosta. A maioria não gosta de ir para academia. A maioria não gosta de comer salada. A maioria não gosta de comer verdura, fruta. Mas a gente não faz porque a gente gosta, a gente faz porque precisa fazer. E ninguém é criança mais para ficar, eu só faço o que eu quero. Você faz porque precisa. Você não tem opção. Você entende que se você não come, o que acontece com você? Se você para de comer comida física, o que acontece? Você vai fazer o quê? Você vai morrer. Sim ou não? Você vai morrer. Então, quando a gente fala sobre comer a Bíblia, a gente literalmente está falando sobre vida e morte. Se você não lê a Bíblia, gente, você está em inanição. Você está morrendo, você só não sabe ainda, porque você está doente demais para sentir fome. Quando você não come a Bíblia, você está caminhando um caminho que vai te levar para a morte, fisicamente e espiritualmente. Quando você não come a comida física, você está morrendo se você não lê a palavra. Aí você fala assim, mas eu ser obrigado a ler a Bíblia é legalismo. Sabe, é legalismo, isso é coisa de fundamentalista. Gente, isso é uma mentira do diabo na sua vida. Por exemplo, o Pedrinho, mais uma vez, ele não gosta de comer certas comidas. A gente obriga ele a comer, porque a gente sabe que ele precisa. Então você se obriga a ler a Bíblia, ok? Aí você fala, não, mas é legalismo, né? Gente, as pessoas que acham que ler a Bíblia todo dia é legalismo ou não precisa, é aquelas pessoas que entenderam errado sobre o porquê nós lemos a Bíblia. Nós não lemos a Bíblia para que Deus nos ame mais. Deus já está resolvido com isso. Deus nos ama o suficiente, Ele deu o nosso filho. A gente lê a Bíblia porque nós precisamos amar a Deus. Então o problema não é Deus, é o meu próprio coração. Então eu leio a Bíblia porque eu preciso, é uma questão de vida ou morte. É uma questão sobre eu transformar o meu coração. Se eu ler a Bíblia ou ler mais ou menos, Deus continua me amando. Mas o problema não é Deus, o problema sou eu. Eu é que preciso me alimentar. Eu é que preciso satisfazer a minha alma. Só que eu me satisfazer sozinho, eu me alimentar sozinho não é suficiente. Se eu leio a Bíblia e eu me alimento de Cristo, porque é através da palavra que eu encontro a bondade de Deus e ela é o meu alimento e minha alma é satisfeita, isso aqui não é suficiente para satisfazer a minha alma. Porque falta um elemento aqui. Além do prato, além dos talheres, além do copo, falta um elemento que compõe a minha refeição. E esse elemento é a mesa. Com a mesa, eu posso ser satisfeito plenamente. O que significa a mesa? O que significa esse elemento? E aí eu quero contar mais uma história que você já sabe. Eu não vou ler ela toda aqui porque ela é muito longa, que é a história da mulher do poço, da mulher samaritana, que está lá em João 4. Eu vou citar rapidamente o que significa essa história. A mulher estava indo buscar água, ok? Num poço, e ela se encontra com Jesus. E aí Jesus vira para ela e fala, olha, me dá de beber. Aí a mulher tem aquele diálogo, né? Não posso pegar a água, é muito fundo. E aí Jesus vira para ela e fala, olha, eu tenho uma água que vai satisfazer o seu coração, que você não vai ter mais sede. Aí ela vira para Jesus e fala, Jesus, então me dá essa água. Aí ele fala, beleza, só que faz o seguinte, antes de eu te dar essa água, traz os seus maridos lá. Aí ela fala, eu não tenho marido. Aí Jesus vira e fala, realmente você não tem marido, você já teve 5, agora está com outro e nenhum deles foi o seu marido. O que Jesus estava fazendo? Ele estava dizendo para ela, olha, eu tenho algo que vai satisfazer a sua alma. Mas antes, deixa eu expor essa outra coisa que tem satisfeito você momentaneamente. Que é essa busca por afeto, que é essa busca por aprovação, que é essa busca por relacionamento. Então Jesus expõe o desejo do coração dela e onde ela estava tentando satisfazer esse tempo todo. E aí, ela vira e fala para Jesus e fala, Jesus, o Senhor tem razão, eu estou buscando satisfazer a minha vida em relacionamentos, em afetos, e não está dando certo. Mas, o problema é que eu não sei onde adorar. Porque se eu descobrir onde eu adorar, onde eu posso adorar, eu vou satisfazer a fome da minha alma, eu vou satisfazer o meu coração. Aí Jesus vira para ela e fala assim, olha, não tem a ver com onde você adora, mas tem a ver com quem você está. Aí ela fala, poxa, é verdade. Mas vai vir o Messias, ele vai explicar tudo isso aí para a gente. Aí Jesus vira para ela e fala, eu sou o Messias. O que ele está dizendo para ela é, olha, não tem a ver onde você adora. E você está buscando em relacionamento satisfazer a sua alma, mas a única pessoa que pode satisfazer a sua alma sou eu. Eu estou aqui. Eu posso fazer isso. E aí eu queria continuar lendo a partir do versículo 26, que diz o seguinte, então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher, mas ninguém perguntou,
o que queres saber? Ou por que está conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: olha, preste muita atenção. Venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Ela entendeu que a satisfação completa não está em só comer de Cristo, ou da bondade dele. Porque o que Jesus estava virando para ele, estava falando: olha, eu sou o Messias. Eu sou a bondade de Deus encarnada. Eu sou aquele que vai morrer por você e vai trazer a graça. Então sou eu que vou satisfazer você. E ela sai correndo e começa a conversar com outras pessoas. Por quê? Porque ela entendeu que a satisfação dela não está só em estar com Jesus e saber mais sobre Jesus e experimentar da bondade de Deus. Mas a satisfação dela também está em trazer outros para a mesa, para comer junto com ela. A nossa satisfação ela só é completa quando eu como, através da Bíblia, a bondade de Deus, relembrando o que Ele fez por mim, o que Ele faz na minha vida, a graça dEle que foi derramada sobre a minha vida. Mas a minha satisfação só é completa quando eu convido outros para comer junto comigo à mesa. Quando eu chamo outros para provar da bondade de Deus junto comigo. Assim a minha satisfação é completa. E aí o versículo continua, o capítulo continua, versículo 31. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém trouxe comida para ele? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Jesus estava satisfeito porque ele já tinha comido. Ele já tinha se alimentado. Ele é a própria graça de Deus e ele veio trabalhar e fazer a sua obra e concluir a obra de Deus. Então a bondade de Deus, através da morte de Jesus, é onde a graça nos encontra. Jesus, quando ele estava falando com a mulher, ele estava lembrando da própria graça que seria estabelecida sobre a terra, mas ele estava compartilhando com a mulher samaritana sobre a graça. Ou seja, Jesus estava convidando ela também para vir para a mesa. Assim como ela convidou outros, Jesus também estava convidando ela para vir para a mesa. Por quê? Porque Jesus sabia que a satisfação só é completa quando eu chamo outros para comer junto comigo da bondade do Senhor. Por isso você pode falar: eu já li a Bíblia, eu já me alimento de Jesus. Mas isso não é suficiente. A sua alma vai continuar com um pouquinho de fome, porque ela só é completa quando eu chamo outros para comer junto comigo da comida de quem Cristo é, para que eles provem da bondade de Deus e tenham uma experiência com a graça e a alma deles seja satisfeita. Primeiro eu tenho uma experiência com a graça, depois eu recebo a bondade de Deus, depois eu chamo outros para a mesa para comer junto comigo. Eu compartilho dessa comida. Jesus estava chamando aquela moça para comer junto, informando a ela que Ele era a bondade de Deus, onde a graça iria nos alcançar, satisfazendo toda a humanidade. Talvez você até esteja comendo bem, sozinho, mas a sua satisfação nunca será completa se a gente não trouxer outros para a mesa. Dostoiévski vai dizer que existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Para finalizar, se a gente pudesse resumir, o que você precisa fazer, gente? Ler a Bíblia, ponto. Ser obrigado, acordar. Tem uma frase que o pastor Marcos Madaleno fala, ele diz que nós não temos nada a dizer se antes nós não falarmos com Deus. Nós não temos nada do que nós podemos derramar na vida dos outros se antes eu não falar com o Pai. E não é mera religião, gente. Sabe, o ritual onde eu acordo, eu preciso ler a palavra, não é porque aqui é o prato onde eu me alimento da bondade de Cristo, porque é aqui que eu descubro o que Cristo fez na minha vida. Ele morreu por mim, Ele me resgatou, Ele me salvou da morte, a graça dEle me alcançou, e isso é suficiente. É aqui que a minha alma é suprida. Se nós estamos nos alimentando de outra coisa, gente, nós vamos ser eternamente insatisfeitos. Talvez você está vivendo uma vida, parece que você está o tempo todo derrapando no gelo, você está cansado, as coisas não fluem, você vive infeliz, você vive triste, você está caminhando para a depressão, você está tomando remédio, a sua alma está sendo satisfeita com a comida errada. Você vai fazer que cada vez pior, você está aí afundado na pornografia e está cada vez pior. Seus relacionamentos são cada vez piores. Existe um vazio no seu coração que é do tamanho de Deus, e somente descobrir sobre a bondade dEle e provar da bondade dEle vai ser suficiente para suprir a sua alma. Isso é o que Deus tem compartilhado comigo. Por isso que o tema que nós vamos fazer na próxima final de semana do Flow é sobre satisfação. Porque nós estamos nos alimentando de tantas coisas, mas nós estamos sempre insatisfeitos. É simplesmente porque a gente não está comendo a comida certa. E eu quero te convidar nessa noite a você ficar de pé
E eu quero fazer um convite. O meu convite é para você vir à mesa. Não é para subir aqui literalmente, tá, gente? Mas eu quero te convidar para a mesa. Quero te convidar para a mesa para você ser satisfeito, para que eu possa ser satisfeito também. Eu quero te convidar para você que tem sentido esse vazio na sua alma e você está insatisfeito e você está tentando buscar no seu próprio trabalho, construir sua própria cisterna e você não consegue se saciar. Eu quero te convidar para vir à mesa, para provar da bondade de Deus. E existem duas pessoas que estão precisando dessa bondade de Deus. Você que está morto e não conhece essa bondade de Deus, não teve essa experiência com a graça, você precisa ser alcançado por essa graça. E você que está doente. Você fala, não sinto mais fome. Eu abandonei a Deus, eu cometi o primeiro crime e agora eu estou cometendo o outro, que é buscar no meu trabalho, buscar na minha faculdade, buscar nos meus relacionamentos, saciar aquilo que eu quero. E o meu convite é para que você venha à frente, para que a gente ore juntos, para que você seja alcançado e tenha a experiência da bondade de Deus. E de forma muito prática, o meu desejo é para que amanhã, assim que você acorde, você pegue a palavra de Deus e possa se alimentar da bondade dEle. E faça isso todos os dias da sua vida, senão você vai caminhar para uma vida de inanição e você vai morrer. Então você pode vir aqui na frente para a gente orar juntos. Você pode vir aqui para a gente poder se colocar diante de Deus e falar, Deus, eu quero renovar o meu voto com o Senhor. E ter um encontro e uma experiência com a sua graça e com a sua bondade de novo. Ou para eu ser revivido, ou para eu ser curado novamente. Se você está com dificuldade de ler a Bíblia, tá? Se você lê a Bíblia todo dia, beleza. Mas se você tem dificuldade de ler a Bíblia, gente, isso é um sinal. Isso é um sinal. Eu custo acreditar que todos nós estamos bem nisso. Eu acabei de confessar o pecado meu. Que algumas semanas atrás, eu já fazia semanas que eu não estava lendo a palavra. Porque eu estava me alimentando de outras coisas. E tendo a minha alma insatisfeita. Se você vê alguém aqui que é do seu pequeno grupo, eu quero te convidar para você orar junto com a pessoa, porque a gente acabou de falar isso. Ser satisfeito é estar junto com outros à mesa, comendo da bondade de Deus. Então você pode sair do seu lugar e vir orar com essas pessoas. Se tem alguém sozinho, porque não está em um pequeno grupo, você pode sair do seu lugar e vir orar com essa pessoa também. Jesus, nós estamos aqui juntos como igreja, sentados à mesa, Pai. Jesus, sentados à mesa e nós queremos provar da sua bondade, provar da sua graça, ter uma experiência com a sua graça. Deus, muitos de nós estamos doentes aqui, Pai. Doentes porque estamos comendo tantas coisas que estão apodrecendo a nossa alma, apodrecendo o nosso interior. A gente está passando mal, que a gente tem comido tanta porcaria. O que nós queremos é provar da sua bondade. E provar da sua bondade, Deus, é nos lembrar daquilo que o Senhor fez naquela cruz. O Senhor que é o pão que desceu do céu e deu a sua vida, concluiu a sua obra que Deus tinha. E por causa disso hoje nós podemos provar da sua bondade. A sua bondade, ela é doce. A sua bondade, ela é maravilhosa. Ela é suficiente para alcançar nossa alma. Mas nós sabemos que tudo isso só é possível se nós literalmente abrirmos a palavra, a Bíblia, e lermos sobre quem o Senhor é. Deus, eu oro para que esse poder sobrenatural, porque não é algo que a gente pode explicar racionalmente, da experiência com a sua graça, que é o teu Espírito Santo invadir o nosso coração e transformar o nosso coração, aconteça com a gente aqui hoje, com cada um de nós que estamos aqui pedindo, orando e clamando para que isso aconteça. Deus, que o vazio da nossa alma seja preenchido pelo Senhor, que o vazio da nossa alma seja preenchido pela bondade do Senhor, pela graça que nós temos no Senhor Jesus Cristo. E que a gente vá se curando aos poucos, para que a gente possa ficar saudáveis e desejar cada vez mais nos alimentar do Senhor, Deus. Espírito Santo, eu te peço para que o Senhor nos dê força para a gente concluir essa obra. Nós sabemos através da morte de Jesus, da ressurreição de Cristo, que existe poder para transformar os nossos corações, e nós queremos te pedir para que o Senhor nos ajude, para que você nos lembre, para que você nos fortaleça nessa leitura diária da palavra, que é onde nós nos alimentamos. Alcance os meus irmãos e as minhas irmãs aqui,
para que eles sejam conduzidos por um caminho de satisfação no Senhor, a ponto deles olharem para esse mundo e falar que nada mais faz sentido se eles não lerem a sua palavra e não se alimentarem do Senhor todos os dias enquanto acordarem. Que seja algo genuíno do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém.